Acima dos sacerdotes, tinha aquele que era o mor, o principal, o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, os irmãos precisam entender, era aquela pessoa mais importante para o judeu. O judeu considerava o sumo sacerdote como maioral. Ele é o cara, se a gente pudesse assim usar na linguagem bem comum dos nossos dias. Ele era quem, uma única vez por ano, adentrava naquele local chamado Santo dos Santos, ou local santíssimo, e ele oferecia um sacrifício de um animal, que era um animal sem defeito, macho, e ele oferecia esse sacrifício a Deus. E quando ele oferecia esse sacrifício, nesse caso, que era um sacrifício oferecido uma só vez, ele não podia comer do sacrifício. Esse sacrifício que ele oferecia por conta dos seus pecados e pelo pecado do povo, uma vez por ano, ele não podia comer desse sacrifício. Isso se encontra lá em Levítico também, no capítulo 16, versículo 27. Levíticos 16, 27, que diz assim: mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém as suas peles e a sua carne e o seu excremento se queimarão. E por que eu estou falando isso? Porque o texto que nós acabamos de ler, de Hebreus 13, 10, ele fala sobre um altar e o benefício ou não de se alimentar desse sacrifício. Mas o que o autor nos diz, ele diz a nós e diz aos seus leitores imediatos ou ouvintes imediatos aqui da carta de Hebreus, é que nós possuímos um altar do qual os sacerdotes, e nem mesmo o sumo sacerdote, têm o direito de comer. Percebe? O que o autor está dizendo é que nós quem? Aqueles que estamos em Cristo, é o que nós veremos, aqueles que estão identificados com Cristo, temos um altar e temos a capacidade, a liberdade de nos alimentarmos do sacrifício, da cruz. O que ele quer dizer é que nós que estamos em Cristo, aquele que é o ontem e hoje, o que será o mesmo eternamente, para sempre, estamos na verdade, nós estamos numa posição melhor do que os judeus que estão sem Cristo, do que os sacerdotes e do que os sumos sacerdotes. Posição melhor até do que aqueles que estavam realizando o sacrifício em nome do povo perante Deus. Essa é a nossa posição quando nós estamos em Cristo. Enquanto eles não podem desfrutar dos sacrifícios, nós temos um altar do qual nós podemos desfrutar. E o nosso altar é a cruz de Cristo. Não se trata então de sacrifícios que não poderiam purificar a pessoa, mas sim de um único sacrifício que Cristo realizou e foi capaz de limpar cada um de nós que estamos em Cristo de uma vez por todas, para sempre. Essa é a argumentação do autor. Lá em Mateus capítulo 26, Jesus ele já anunciava o significado disso. Ele disse sobre isso lá em Mateus 26, 26. Ele falava sobre o que esse sacrifício apontava. Ele diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando o partiu e o deu aos seus discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Percebe? Aquilo que nós faremos logo mais no final desse culto é justamente trazer à memória esse sacrifício que Cristo realizou. Nós temos um altar, é a cruz de Cristo. A cruz foi o sacrifício do qual os homens que se achavam importantes foram identificados como pessoas que não tinham valor algum, mas em Cristo foram salvas. Cristo as redimiu. Enquanto os sacerdotes não podiam desfrutar dos seus sacrifícios, nós podemos desfrutar daqueles benefícios que Cristo nos proporcionou. Eles estavam debaixo da antiga aliança, e não debaixo dessa aliança que foi estipulada por Cristo,
a qual nós celebraremos no final desse culto. Estar debaixo dessa nova aliança era algo e é algo muito melhor do que o judaísmo e todas os seus sacrifícios e todas as suas ordens e regras poderiam oferecer, onde só o sumo sacerdote podia participar e não garantia a salvação eterna deles. Mas quando nós entendemos que tudo isso apontava para Cristo, nós enxergamos o nosso altar na cruz do nosso Salvador.